Sejam bem-vindos a mais um podcast do Galeão. Desta vez o rescaldo do jogo, que foi mais um away em Munique. Afonso, tu e o Diogo estiveram presentes. Eu e o Tomás acabámos de ficar por Portugal. Gostava que me contasses como é que foi este away, quem lá esteve, principalmente porque é o teu 14º away seguido. 19º. Corrijo-me. 19º, ok. Bilbao este é o Portanto, 20º. O grande 20. conta-me aí alguma história que tenhas passado com o Diogo, algo diferente desta vez. Ui, ok. Bem, foi uma pergunta bem difícil de começar. Mas vou começar com... Chegou a um ponto onde sempre que eu abri o Instagram, eu via tipo, o quê? Esta pessoa também vai? Esta pessoa também vai? Tipo, completamente de simulação, parecia que toda a gente estava em Munique. Um, e eu vi um tweet que era muito engraçado, tipo... Como é que o Sporting leva tantas pessoas sabendo que desportivamente, se calhar, sim, lá com uma abada, mas fizemos o nosso papel de estar lá para apoiar. Com o Diogo, estou a pensar. Ah, é que é muito engraçado o que se pode contar no podcast, é que não se pode contar. Não que ele tenha feito nada de mal, ou eu. Ahm, mas posso dizer que tivemos com um amigo de Nick, o Float, também conheceste, já esteve no Frankfurt, no Leipzig a ver o Sporting e agora também. Adepto, adepto do Bayern, para esclarecer. Exato, Yeah. foi o que eu ia dizer. Esta vez não foi para a zona do Sporting, porque estava na zona do Bayern, mas mais um jogo do Sporting. Ahm, Portanto, sei lá, foi um bom tempo que passámos com ele também, antes do jogo, no dia antes também. Mostrar-nos no Nick, beber cerveja com ele, a comentar futebol. Uh, e depois ela estava um bocado à frente. Eu perguntei-lhe, falou, o que é que tu sentiste quando o Sporting marcou? Estavas preocupado? E ele, preocupado não estava. Agora, comecei a pensar, e se é que eles nunca mais vão dizer outra coisa? Eu estava a dizer, se nós ganharmos, eu nunca mais vou falar coisa que nós falemos, eu vou dizer, ganhamos, tudo bem, mas o Sporting ganhou. Muito bom. Perspectiva engraçada desse nosso mais teu amigo alemão. Yeah, ele até se ficou para Uh, a frente. Estás a ver no FIFA quando se em direita? Ele assim, fogo agora. Agora é hora de focar nisto. Muito bem, mas sim, relativamente ao jogo, quem diria que o Sporting iria entrar a ganhar, principalmente, e falando um pouco se calhar até do pós-jogo do Benfica, nós não sabíamos, nós não estávamos à espera, mas nos dias a seguir ao derby começámos a ter isto, parecia soldados abatidos. Começou por ser o Kenda, com a fratura no pé, depois foi o Pote, depois foi Trincão também, quem mais? O Inácio também acabou por não ser titular. Mas alguém que não esteja a esquecer. O Geni também estava em dúvida, se não me engano. Yeah, exato. Portanto, do nada perder praticamente três ou quatro titulares. Uh, e portanto diria que, pronto, eu não estive presente, mas a sensação que quem ia para este jogo era de que ia ser uma abada, principalmente contra o poderosíssimo Bayern Munique, que este ano Claro. praticamente é só vitórias. Exato. Não, nós vimos, a última vez que eles não marcaram um gol em casa foi há um ano e a única vez que não marcaram para a Champions em casa foi há 2 anos. Pois, Portanto, é mesmo uma equipa surreal. Um, e acho que é aquela coisa, nós estamos sempre, vamos sempre na dúvida, será que o Sporting vai rodar? Mas depois tínhamos saído da Luz onde quase não fizemos substituições, portanto, parece que quase estávamos a poupar para aqui, portanto, rodar só ia ser estranho. Mas a primeira coisa que nós vimos quando aterrámos segunda-feira foi uma notícia da bola que dizia Salvador Blopa vai ser titular. Foi a primeira coisa que eu vi quando aterrei. Eu olhei para aquilo e pensei, vamos com a equipa B, em Munique. Graças. Acabou por não ser titular e acabamos também por não rodar. Jogámos com o melhor que tínhamos, mas é surreal mudar de lesões. Eu não consigo perceber o que é que se passa com o Sporting. Então, nesta altura, a chegar a janeiro, fevereiro, o ano passado, foi o mesmo. Cá estamos outra vez. E uma coisa que eu estava a dizer, que me faz uma imensa impressão, que por mais Sporting europeu que tenhamos, não sei quantas presenças há de Champions, eu acho que não há um adepto do Bayern que vá àquele jogo e pense, é pá, o Sporting não está com a equipa principal. É tipo, os caras não jogam nada e vão para casa nunca mais pensam em nós. Um, então eu estava mesmo triste, tipo, gostava imenso de estar aqui com máxima força, mas independentemente acho que nos honramos. mas eu ia falar sobre isso. O Sporting, pronto, fez o jogo que tinha a fazer. Honestamente, eu acho que teria sido mesmo difícil, mesmo tendo os titulares, os habituais titulares, como o Trincão, o Pote, o Kenda. Portanto, diria que isso obviamente não é desculpa para o resultado, nem para o que foi, porque também salientar aquelas palavras que foram o João Simões, que realmente nós lutámos como irmãos, unimos equipa.
E olha, eu posso já dizer que eu não vi grande parte do jogo, porque só estive a ouvir na rádio, o que é ainda pior. Mas realmente aquilo que deu para perceber foi que o Sporting foi uma equipa que foi à luta, que passou algumas dificuldades, como era esperado, e que se calhar o 0-0 ao intervalo não era super merecido, mas era um 0-0 que o Sporting se pôde agarrar. E depois realmente aquele lance na segunda parte, uma boa entrada, ainda a fazer sonhar. Eu não imagino o que é que tinham sido aqueles 11 minutos em vantagem em Munique. Fogo. Vamos aí, vou contar a primeira parte. Portanto, 13 remates para eles, 13 on target, uma grande defesa, uma bola ao posto ou duas Sim, bolas ao posto. Se calhar foi uma barra, um ao posto, já não lembro bem, até porque estava naquela baliza ali ao fundo, todo na bola daquela. Mas não sei se está para ver aqui em cima de mim. O ecrã gigante é tão gigante que está para o outro. Ou seja, eu tinha que fazer assim para que tentava um minuto. E eu lembro perfeitamente, podia dar quase 3-0. Caraças, que sofrimento, faço assim, minuto 14. Cheguei daqui de uma maneira. Parecia que o tempo não andava, parecia que estava na luz na segunda parte do ano passado. Até chegar ao intervalo. Foi. E depois tinha o intervalo, nós começámos a pensar, bem. Mas eu já tinha dito isto, não fizemos a divisão, mas eu tinha andado a ver os jogos do Bayern. Vi um jogo, por exemplo, contra o St. Pauli, que eles acabam por ganhar 3-1, mas começaram a perder, não foi? começaram a perder, exato. Um, e marcam dois gols, um aos 89, um outro aos 95, onde o outro guarda-redes já estava na área do Bayern. Eles são muito maus, ou muito maus, dentro do que é o Bayern, que se calhar é a melhor equipa do mundo, com blocos baixos. E eu continuo a dizer, o Bayern não passava em Casa Pia. Casa Pia não, em Rio Maior. É que é muito difícil. Eu só queria que o Sporting fosse mesmo compacto, porque eles vão criar imenso, um, mas iam ter imensas dificuldades. E acho que o ter dado o gol deles ia nos ajudar imenso. Até ao ponto que eu comecei a pensar, será que devíamos ter marcado tão cedo? Mas realmente isso pode ser uma boa pergunta para nós nos percebermos se o resultado pode ser outro. Eu acho que o maior problema do Sporting nem foi o teu marcar cedo, é realmente as dificuldades de sempre. Ou seja, aquelas bolas paradas defensivas que continuam a ser a maneira como nós parecemos tão ingênuos e somos sempre apanhados da mesma forma. É impressionante. Já no ano passado, contra o Arsenal, tinham sido duas iguais em casa, para não falar dos jogos para a Liga. E agora, aquele canto que vai trazer o sonho abaixo. Porque a partir do momento, eu acho, firmemente, pronto, o Bayern ia continuar a fuzilar. E eles estavam com dificuldade com o bloco baixo, eu estive a ver, mas ainda assim o Olise passou N vezes pelo Maxi Araújo. A mesma coisa do outro lado com o Gnabry pelo Fresneda. Portanto, eles até, pelo menos essa primeira parte, até conseguiam criar algum perigo. Uh, mas depois o Sporting tinha que ser, ou seja, já tendo dificuldades nesses momentos, tínhamos de ser muito fortes para aguentar estas bolas paradas e não fomos. E realmente Não, acho que a partir do momento em que se formos o primeiro, vamos totalmente abaixo. não, claro. Eu acho que a partir de um igual já sabia o que é que ia acontecer. E é mesmo frustrante. Mas pronto, marcamos o nosso gol, a bancada vai abaixo. Aqueles 11 minutos, estamos a ganhar em Munique. O Bayern chegou a ter odd 2,5 para ganhar contra o Sporting. É Olha, absurdo. Se me tivesse dito isso antes do jogo, nunca diria que seria verdade. E depois fica, o Manga está pronto para entrar. E não sei se o Sporting fica à espera da substituição, mas parece que o canto é tão rápido. Pá, eu não consigo mesmo explicar aquele canto. Como é que aquilo acontece? De tantas hipóteses que podíamos ter sofrido, tantas oportunidades, é aquela que nós sofremos, faz mesmo confusão. por um lado dá para perceber que o Bayern realmente estudou o adversário, não é? Já sabemos que os cantos ao segundo posto, ou as bolas paradas, ou cruzamentos ao segundo posto, é sempre a dificuldade do Sporting. E eles conseguiram bloquear bem o Quaresma e o Maxi Araújo. A verdade é que aquilo não é falta. Simplesmente fizeram o seu bloqueio e os nossos jogadores não se conseguiram antecipar ao sair da teia, digamos assim, da armadilha que o Bayern montou. E depois lá está a qualidade da diferença. Se calhar outra equipa, naquele momento, o jogador podia vacilar. Quer dizer, ele estava praticamente dentro da baliza, mas ainda assim a qualidade dos jogadores do Bayern é tão grande que dificilmente, se calhar em 100 bolas daquelas, eles marcam 95, só falham 5 ou Não, 4, portanto. É isto é praticamente. Champions. A Champions é Sim, literalmente, se dás uma oportunidade, é sempre gol. sim, a partir do momento em que aquela bola cai ali e o jogador está no sítio certo, é muito difícil. Queres falar sobre o segundo gol do Bayern? Sim, Tens alguma 4 queixa? minutos depois, ainda estava a ouvir a música de gol do Bayern na minha cabeça.
Yabarabaru. O Luís Soares, ali perto do meio campo, recebe um abraço do Tá. Ahm, Podemos falar sobre isso, mas depois é que faz mesmo confusão. O Sporting nunca marcaria este gol. O Carlos recebe de pé esquerdo para fora, fica sem ângulo, remata, tipo, numa daquelas de um remate, acaba sempre por ser perigoso. Frango ou não, a bola passa por cima dos braços do Rui Silva, mas é o que eu digo, estas equipas sempre conseguem remate, eles acabam os jogos com 23 remates na segunda parte. Tipo, nós ali, se tivéssemos feito a recepção que o Carlos fez, não recebíamos. Tentávamos passar para trás ou procurar mais uma finta, e é a diferença. Remata o XG 012, XGOT 063 e está feito 1-2. Não sei se partilhas a minha opinião. Não, eu concordo perfeitamente. Eu já tinha dito que, principalmente depois no podcast do Benfica, que é ridículo uma equipa como nós que remata tão pouco. Obviamente neste jogo seria difícil nós termos tantos remates porque não estávamos sequer perto da baliza adversária. Mas realmente eu acho que se nós podemos levar alguma coisa deste jogo, para além dos erros defensivos a melhorar, é realmente arriscar mais. Nós sabemos que o Bayern é uma equipa de topo mundial, com os melhores jogadores do mundo, mas, mas qualquer, mesmo que seja um remate com o pior pé, eles batem sempre bem na bola, é sempre uma bola perigosa, e realmente o Sporting acho que podia ser uma equipa mais desse género. E depois lá está, é aquilo que estás a dizer. A verdade é que nós estamos a falar do miúdo, que tem 17 anos, mas que parece que joga com. É o que ainda deles neste momento, digamos assim. Yeah. É, é um miúdo que é claramente titular neste momento, ainda por cima com a lesão do Musiala, mas que está super bem. E eu nem fico muito triste com o lance do Rio Silva, porque eu acho que o remate, ou seja, a recepção é tão perfeita e a bola, apesar de tudo, é bem colocada, que seria se calhar a defesa da jornada ou algo assim do Rio Silva, mas pronto, acaba por ser gol. Uhum. Só quero-me Acho que não havia corrigir. muito a fazer. Olha, só me quer corrigir que foram 23 remates em total e não na segunda parte. Hum, Eu ficava nas estatísticas da segunda parte. ok, ok, ok. Mas pronto, viste o lance do Soares? Achas que aquilo é falta total? Eu acho que a partir do momento em que se nota que o tá empurrou para o lado, ou seja, há a questão do braço, obviamente, de quando eles estão a disputar a bola, mas para mim, onde depois pode ser considerado falta óbvia, é quando ele literalmente empurra para o lado, ou seja, eles estão naquele momento a disputar e é normal haver contacto, o avançado tenta meter as costas para trás, para incomodar o defesa abraça ou encosta-se também para a frente para tentar tirar o avançado, e isso aí acredito que se calhar fosse um lance assim normal, o árbitro estaria bem a não marcar falta, mas a partir do momento em que ele literalmente parece que o empurra para o lado, mesmo que o Suárez já estivesse minimamente desequilibrado, eu acho que é falta óbvia. Lá está, quando tu vês um jogador adversário a empurrar com os braços esticados, tem que ser falta nesse momento, portanto, acho que realmente o VAR aí teve mal. E se nós nos tínhamos queixado que os árbitros estavam sempre a ter más decisões, mas que o VAR estava a salvar, desta vez nem o VAR. Não sei, a não ser que ele não tenha achado óbvio, mas para mim parece-me óbvio. Pois. Não, a mim também. Ahm, Nós estava a discutir isto com o Diogo, que era se fosse o Ioannidis ali ou se fosse o Gyökeres ali, que seria uma disputa muito mais interessante, mas a partir do momento em que se usa os braços, algo que não pode utilizar no desporto. Mas cada vez vê-se mais centrais a defender assim. O Palmeiras também fez isso muitas vezes, o próprio Diomande também. Portanto, pá, é frustrante, mas Não, não. sim, mas pelo menos eu acho que todos concordamos, pelo menos eu e tu, que mesmo que esse gol tivesse sido anulado, o Bayern continuaria a ir para cima e a seguir ao primeiro, acabaria sempre por marcar o segundo. Não, a seguir ao primeiro gol, sai o Alisson, que não teve um grande jogo, com bola, sem bola, não conseguiu pegar. Entra o Mangas para ali, que nos únicos rasgos que nós conseguimos puxar a equipa para a frente, o Mangas não conseguia acompanhar naquela posição. Portanto, não íamos buscar o 2-1 e também acho que não íamos aguentar um igual. Sim, lá está, a equipa estava com muitas dificuldades, a qualidade no banco não era a mesma, tendo em conta que estávamos já com muitos suplentes de início, portanto, lá está, acho que por isso é que qual é que foi o título do vlog? É Caímos de Pé? Íamos de pé, exato. Eu acho que resume perfeitamente o jogo. E depois, pronto, o terceiro gol é mais uma bola parada, é mais uma bola ao segundo poste. É impressionante. Eles têm praticamente dois jogadores deles sozinhos ao segundo poste e
a finalização, aquilo foi perfeito, a bola teve que entrar onde tinha que entrar, mas realmente continuamos a ser anjinhos. Completamente. Pá, eu gosto de pensar num mundo onde, em vez de sair o Alisson pelo Mangas entre tipo Ioannidis, adorava ver o Ioannidis mais tempo em Munique, só que não deve estar a 100% ainda. Portanto, não há muito para onde criticar. Mas Sim, é pena. também acho, também acho que a pouca utilização, os 10 minutos que ele teve nessa segunda parte é claramente só por causa disso. Porque lá está, nós estávamos a dizer, o Ioannidis teria sido um jogador bastante interessante agora para estes jogos mais difíceis que nós tivemos, principalmente pela boa forma onde ele estava, mas realmente as lesões não nos têm ajudado e assim fica mais difícil. Por outro lado, 10 pontos matematicamente, aparentemente, segundo páginas no Twitter, é suficiente para os playoffs. Portanto, o Sporting carimbou aqui mais 2 jogos na Champions, pelo menos. Ahm, não sei, quais é que são as suas expectativas para o resto? Para o que nos sobra? Sim, é assim, eu gostava que já tivesse mesmo matematicamente garantido, uh, só para tirar um pouco a pressão dos nossos jogadores, porque eu acho que isso nos permitia ter melhores desempenhos, principalmente contra o PSG, porque vai ser um jogo se calhar de muitos nervos e se o Sporting for para esse jogo com uma responsabilidade diferente, uh, eu acho que nos pode ajudar. Viu-se o Bilbao, olha, por acaso foi o jogo que eu estive a acompanhar, não estive a ver nada, Também eu. o Real, não estive a ver o Real nem o City, nem os outros jogos, estive a ver os nossos próximos dois Foi o jogo que adversários. eu vi também. É por acaso super engraçado. Que é o PSG fora, como eles jogaram fora, e o Bilbao em casa. Foi perfeito. Exato. Uh, lá está. 10 pontos acho que é uma caminhada de orgulho, principalmente o crescimento que nós tivemos desde o ano passado, e como já falámos aqui também do treinador e da equipa, estão todos de parabéns. É só esperar que os 10 pontos cheguem mesmo. Mas acredito que o Sporting, mesmo não tendo essa responsabilidade ou essa obrigatoriedade de pontuar nos próximos dois jogos para se qualificar, eu acho que o Sporting joga sempre para vencer, obviamente, e portanto, principalmente Bilbao, acho que é muito importante. Por outro lado, só relembrar que esses jogos vão ser em janeiro e portanto ainda falta bastante tempo. Vamos ver agora este período de dezembro e de início de janeiro como é que vai correr. E também relembrar que se o Sporting for contratar alguém com as saídas do Diomande e do Geni para a CAN e as lesões, que esses jogadores não podem ser inscritos para esta fase de Liga dos Campeões. Portanto, Pois é. estou curioso, mas realmente é pensar mais para o futuro, deixar mais para o futuro. Exato. Não, eu acho bem agora esta pausa da Champions. Temos agora um mês para focar na Taça de Portugal, a Taça da Liga também, e da Liga. E depois podemos voltar à Champions, mas se me tivesses perguntado 10 pontos quando saíssemos de Munique, quando saiu o sorteio, acho que é impossível dizer que não. Sim, e é mais ou menos, se calhar temos que ir ver o vídeo outra vez para ver as nossas previsões, mas era mais ou menos aquilo que se esperava de uma boa fase de grupos ou de uma boa fase da Liga dos Campeões, portanto, acho que são dos parabéns. Eu acho que, ok, fizemos os 9 pontos em casa, portanto temos um ponto em 3 fora. E se estávamos a falar da minha sequência de aways, tenho 19 internacionais, 4 vitórias, sendo que 2 foram Sturm Graz, uma o Frankfurt Midtjylland e o meu e Midtjylland. Midtjylland. Exato. Epá, o estofo europeus a jogar fora é mesmo muito, muito fraco. E eu tinha dito, eu estava a falar com o meu amigo do Bayern, ele estava a dizer que ia ficar 5, ele disse 5-0, se não me engano, ou 5-1. Ele disse que o Sporting marcava, mas ficava 5 ou 6-1. Eu lembro-me de dizer, eu já sei como é que este jogo vai ser. A minha previsão é, não vai ser uma abada, vamos perder, mas vamos dizer, fogo, ao menos não erramos. Parece que é sempre assim na Europa. É tipo, pá, jogamos muito bem em Nápoles, perdemos. Não, realmente eu acho que isso é o próximo passo. Nós também, a verdade é que os nossos jogos fora foram, pelo menos este ano, foram todos os mais difíceis, tirando se calhar o Bilbao, mas que será o último. Portanto, isto realmente também não ajuda. Mas quando olhamos para os teus 19 jogos, efetivamente para os 19 jogos que foram, para os que tu foste, uh, há claramente muitos jogos onde nós devíamos ter ganho e não o fizemos. Não o fizemos por competência própria, não. Portanto, olha, antes só de terminarmos e querendo fazer só um pouco de, não um flashback, mas andar uns passos para trás. Tu achas que o Rui Borges poupou o João Simões para o Bayern? É que o jogo que ele faz, eu acho que ele devia ter sido titular
eu tinha defendido na altura. Fogo. Eu acho que ele tinha feito uma diferença na luz. Pá, eu não consigo imaginar alguém poupar um jogador, tirar um jogador da luz para meter em Nick. Não, não consigo ver. Mas Quer é, dizer, só se for, pronto, tem mais características para o jogo em Nick do que na luz, mas não no sentido de seria melhor na luz, mas precisamos dele em Nick, não acredito que o faria. Espero eu. fogo, é que o João Simões realmente é impressionante. O miúdo, acho que foi o melhor em campo do Sporting, juntamente se calhar com o Rui Silva, que apesar de tudo tem o lance mais infeliz no segundo gol. Mas acho que foram os dois jogadores portugueses que melhor representaram o Sporting. E eu acho que se o João Simões tivesse sido titular, acho que o Sporting tinha tido outra capacidade na luz também. Mas pronto, são águas passadas. Não, eu estou parvo com o João Simões, do que eu vi o ano passado e que andava sempre a defender um bocado que, pronto, não temos mais ninguém, agora começa-se a afirmar como um titular. Um, e outra nota para o meu adepto, para o meu amigo do Bayern, ele realçou o Diomande. Ele disse: Fogo, adorava que o Bayern fosse buscar o Diomande. Quer dizer, o homem já tem o Upamecano, está em sítios, falta aqui outro também enorme. O Kim, É, exato, o Kim Min-jae, exato. E dizer, olha, faltava. Nós antes do jogo estávamos a ter uma conversa que para a ala esquerda que o Alfonso Davies voltou agora, mas ele disse, acho que o Sainz vai ser titular. Não é nada especial, só vale 30 milhões. É que são outras ligas mesmo. O nosso suplente de reserva só vale 30 milhões e o nosso melhor jogador se valer, isso é muito bom. é. Não, É lá está. incrível. O Bayern, e depois quando tu vês essas estatísticas dos golos marcados que eles têm sempre, mas mesmo da cultura de vitórias que eles têm, é impressionante. E, e se nós dizemos que o Sporting se calhar podia ter uma fase dessas a nível de domínio nacional, também realmente precisamos de crescer muito ainda para conseguir também algumas vitórias internacionais. Contra o Bayern. Olha, não sei se já assististe violino ou não. Eu E vou eu... dar. Ah, ok, então faço-te a Posso? falar. Podes. É só rápido. Eu não sei se vocês já viram, mas tive hoje a notícia que Gonçalo Inácio renovou em 2030. Yeah. E portanto o meu sexto violino vai para ele. Opá, pronto, lá está. Eu não consegui ver o jogo, pelo menos a segunda parte. Ele não entrou, pois não, ele nem sequer jogou. Não. Ok, ele nem sequer jogou, mas para mim leva ao sexto violino na mesma, pelos dotes do grafite. Para quem não viu, tem que ir ver o vídeo da renovação dele. Mas olha, dou o prémio porque também, pronto, elegemos aqui o João Simões, que seja o Trinácio, que seja um jogador que vem da formação, que tem alma sportinguista, que sabe aquilo que é viver o Sporting e que fique cá durante muitos anos, que suba para o grupo dos capitães. E realmente acho que nós damos por certo o Inácio, digamos assim. Já nem olhamos para ele bem como se fosse uma grande estrela, ou seja, ele também tem uma personalidade assim mais calma, mas acho que é um miúdo que acaba por passar despercebido e é um grande jogador que nós temos e que o Inácio fica cá muitos, muitos anos. Olha, vou continuar na onda de prémios e falar de Mateus Reis, que se torna o jogador Yeah. com mais jogos na Champions pelo Sporting, ou pelo menos iguala. Um, ainda vai ter mais 4 jogos para conseguir bater este recorde e vai ficar isolado como jogador da história do Sporting, com mais jogos da Champions. Não consigo dizer isto sem rir. Mas, efetivamente, um jogador que veio a custo zero, ajudou-nos a ser campeão e tem sido sempre útil quando preciso. Portanto, não há como não elogiar também. Yeah. Mas olha, só dizer que o Inácio não está muito atrás. Por acaso já não sei como é que ficou com este jogo, mas eu acho que ele tem menos um jogo que o Mateus Reis. Ah, é? Portanto, yeah. Ah, Portanto, provavelmente vamos ver o Inácio. Se tudo correr bem, o Mateus Reis vai ter mais dificuldade em jogar. Quer dizer, depende com as lesões, obviamente, e com as saídas. Mas se calhar o Inácio ainda vai conseguir ultrapassar o Mateus Reis. Mas qualquer um dos jogadores lá está, estamos bem representados. exato. E depois a última mensagem, que eu não me fartei de falar no vlog, mas eu fico mesmo parvo como é que os adeptos do Bayern conseguem fazer uma tarja do preço dos bilhetes, de 20 é muito, para ser a price cap da Champions, que, para contexto, agora é 60 euros, ou é 50? Não, o ano passado era 60, agora é 50, e para nós, aqui em Munique, foi 30 euros, todos os outros jogos são 50 euros, e eles mesmo assim
estão a apelar para ser 20 € para toda a gente. Pelo menos o bilhete mais caro de visitante e o mais barato em casa para eles. Para o futebol ser de todos. Depois também a criticar as condições do Zé Capa em Portugal, que é muito giro ver mesmo. Só fazer essa pesquisa, fazer essa tarde, acho mesmo muito engraçado. E vi imensos tweets dos adeptos alemães a fazerem mais pela luta do que os adeptos portugueses, que é um bocado verdade. E depois no final, duas coisas. Se calhar não deu para perceber muito bem no vlog, mas quando a equipa foi agradecer, cantou-se um cântico e eles viraram as costas logo. E estavam as pessoas a fazer o Sporting, Sporting, estava tudo de costas. O Bayern tira a música que estava a dar, fica o estádio em silêncio. O Hillman repara, é o jogador que vira primeiro e diz à equipa toda para se virar. Temos o nosso momento, portanto, eu disse no vlog para o Hillman e para o Bayern, mas é muito bonito de se ver. Tendo em conta ainda por cima que saímos 3 dias antes de uma lavagem cerebral, ficamos uma hora a ouvir músicas. É mesmo uma diferença enorme. Yeah, olha, ia só dizer que realmente, se há pouco estava a dizer que nós podíamos aprender alguma coisa com o gigante que é o Bayern. Realmente também nestes pequenos aspectos, os ultras são incríveis. E o Sporting ouviu-se bem, vocês representaram-nos bem lá na bancada, mas o apoio do Bayern foi constante. Aquela bancada ultra também, realmente em casa, não dá para abafá-los. É muito difícil, portanto. Epá, do nosso lado, nós não ouvimos nada. Agora, quem estivesse sentado do outro lado do estádio, provavelmente só ouvia o lado do Bayern. Mas acabaram por ser muitos vídeos de pessoas na central que conseguiam focar no Sporting e dava para ouvir. Por outro lado, achei muito engraçado também este Pyro Show que está aqui atrás de mim, que eles fizeram ao intervalo, ou quando começou a segunda parte. Eles estavam com pena de suspensa em casa, de use de pirotecnia, e como vão jogar contra aquela equipa belga, o SG, o Seja Sergio lá. Lazo, exato, Yeah. em casa, para o último jogo, fizeram agora, para serem suspensos agora, para depois voltar a utilizar nos knockouts. Muito bem pensado. Respect. Yeah. Yeah. Por exemplo, se nós compararmos aqui só também rapidamente, olha a diferença, se calhar o Bayern ter ganho agora 3-1 ao Sporting é aquele jogo que também nós contra o Kairat, ou se calhar mais contra o Clube Bruges em casa, e olha a diferença que é o apoio, olha a diferença que é a presença na bancada. Realmente, e a postura, o Bayern ganha 3-0 e a seguir ao minuto 90 eles estão todos a saltar na bancada. É impressionante, coisas que realmente não dá para ter cá em Portugal, mas era engraçado nós aprendemos com eles. Epá, para não ser só elogios aos adeptos do Bayern, as duas vezes que eu fui para a curva deles, não achei nada de especial. Também fui ver jogos da Liga, assim às 3 da tarde. Eu acho que eles ficam muito mais em modo europeu. Pelo menos na Bundesliga não achei nada de especial, mas também fui ver o Stuttgart e já nem lembro de outra equipa. Mas em noites de Champions, estava a falar com o Salto, já apareceu aqui várias vezes no canal, e acho que agora já não há outro estádio, o Bernabéu, o Camp Nou. Este é o estádio mais de Champions que existe, e é verdade. Ouvir o hino da Champions aqui, eles, se estiverem a seja, vão procurar do sétimo. Tem Yeah, mesmo esta mentalidade de Champions que mais ninguém tem agora. yeah. Muito bem. Não há comentário, nem há minuto de arbitragem, porque o Tomás e o Diogo, infelizmente, não poderão estar presentes. Portanto, se calhar damos por terminados. Desculpa. Dá-me só um segundo. Comentar, deixar um comentário, não sei Ok. se apagaram ou não, a criticar nós não respondermos a inquéritos de como arranjar bilhetes. Eu só quero dizer que sempre perguntar, eu tento sempre responder, seja no Instagram, seja no Twitter, seja no YouTube, nós vamos sempre tentar responder, mas também não fazemos milagres. Se Bilbao vai escutar, eu não tenho bilhetes para toda a gente, nem vamos aqui sacar bilhetes, 5 bilhetes para a luz. Posso-vos dizer, olha, a melhor hipótese se calhar é isto ou isto. Os critérios não são justos, nós não definimos os critérios. Sim, nós vamos a todos os jogos, portanto parece que É os fácil. bilhetes caem do céu e que é Yeah. fácil, mas garanto que é muito difícil, são muitas pessoas nós mandando mensagem. Foram muitos anos disto. Não foi o meu primeiro away ontem, já são 19 e no início eu tinha muitas dificuldades a ir. Agora é um bocado mais fácil porque também já conheci dezenas de pessoas. Mas para dizer, sempre me mandarem mensagem, eu vou-vos tentar ajudar ao melhor das minhas capacidades, que só o que eu quero é ver a bancada cheia, mas também não fazemos milagres. Muito bem. Mas é isso, vão aos aways. É isso, é isso.
estádio cheio, que é aquilo que nós queremos. Portanto, nós agora vamos ter um jogo em casa contra o AVS, não é? Depois temos Taça de Portugal e depois temos Guimarães, se não me engano, também. Portanto, vamos ver. Temos uns jogos interessantes agora. Vamos começar a voltar a ter muitos jogos agora nestes meses. Portanto, ficadinho. Nós também vamos tentar cá fazer sempre um vídeo após cada jogo. Obrigado mais uma vez por terem visto este vídeo até ao fim. Saudações linhas e viva o Sporting.